Bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: elas devem andar sempre lado a lado. E quero subordinar esse tema num texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2. Vou ler do versículo 14 ao 18. Dizem assim: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem a fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. 3 de junho de 2025. Grande Deus, no nome de Jesus Cristo, eu estou aqui em oração. Quero te apresentar a cada um dessas pessoas que estão me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão, a minha saúde. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo: elas devem andar sempre lado a lado. E eu quero falar exatamente sobre a fé e as obras. A gente já vê aqui o apóstolo Tiago dizendo, nessa leitura básica que eu li, que ambas elas devem ser notoriamente percebidas. Ele fala assim: tu tens a fé e eu tenho as obras. Agora mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras. Interessante, né? Tem pessoas que se consideram assim completamente salvas, ou seja, cumpridoras do que diz a palavra de Deus concernente a ser seguidor ou seguidora de Cristo, apenas dizendo: eu creio, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé que Ele pode fazer todas as coisas, eu tenho fé que Ele me salvou, eu tenho fé que um dia eu vou morar no céu. Isso é importante, até porque a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Tiago fala aqui algo que a gente precisa entender, compreender, que não basta apenas dizer, a gente tem também que fazer. Ou seja, não adianta apenas eu dizer que amo, eu tenho que provar isso com as minhas atitudes. E se eu apenas provar com as minhas atitudes o que eu posso demonstrar como sendo amor, não preciso dizer que amo. As minhas atitudes já estão ali, elas falando por si só de que eu realmente amo. Assim é a fé. É isso que Tiago quer dizer aqui. Uma pessoa, ele dá até o exemplo de uma pessoa, um irmão, uma irmã, ele cita aqui, que estão carentes, sem vestes, sem roupa mesmo, sem comida, sem alimentação, desprovido de tudo. E a gente dizer que somos cristãos, temos fé em Deus, mas se a gente ver esse necessitado e não fizer nada, aí ele faz até essa pergunta, né? Que adianta ter essa fé, dizer que tem, mas se deixar esse coitado, essa coitada, sem ser atendido, dizendo: vai embora, vai em paz, vai se aquentar-se, né? Quer dizer, colocar uma roupa, vai se fartar para lá. E ele diz assim: se a gente não der as coisas necessárias para o corpo dessa pessoa, que proveito, ele diz aqui, virá daí? Ou seja, que
adianta eu dizer, eu tenho fé em Jesus, eu creio que sou aquele crente, ou seja, que tenho fé, aqui a minha salvação está garantida, mas e as minhas obras? Inclusive, o próprio Jesus, ele tem um exemplo para a gente. Mateus, o evangelista, ele registrou capítulo 9, versículo, eu vou ler somente 2 versículos aqui, o 2 e o 8 desse capítulo 9 de Mateus, onde aqui a gente encontra um episódio interessante. Jesus estava em um lugar, alguns homens souberam e decidiram levar este paralítico, era um homem que estava doente. Esses homens, esses 4, decidiram levar esse, vamos chamar de amigo, paralítico até Jesus. Aí Jesus diz aqui, o Mateus explica que Jesus, no versículo 2, diz assim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados são seus pecados. O 8 diz: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mas você observe que Jesus viu a fé deles, mas veja, a fé deles corroborou com as obras. Se você ver o contexto desse texto, você vai perceber que esses 4 homens, eles empreenderam um esforço grande, venceram todas as dificuldades, as barreiras, levando aquele amigo numa cama para que aquele amigo fosse atendido. Eles estavam crendo que Jesus, ele ia realmente resolver o problema daquele homem. Mas não ficou somente esperando Jesus aparecer. Eles fizeram alguma coisa. Então as obras deles, né? As atitudes deles de chegar, de se esforçar, deixar aquele paralítico diante de Jesus, foi junto com a fé. Ele creu, mas eles creram, mas eles também fizeram alguma coisa, aliado junto com a fé. Por isso que Jesus, vendo a fé deles, né, diz o texto que Jesus fez aquele milagre. E para concluir, o livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, fala sobre 2 coisas que devem andar em concordância. Até diz assim, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Fé e obras tem que estar realmente de acordo. Andam juntos, essas 2 coisas andam juntas, a fé e as obras. Que nós possamos mostrar para as pessoas a nossa fé através de nossas obras. Essa palavra é exclusivamente também para mim. Eu preciso mostrar que tenho fé praticando as obras, demonstrando assim essa fé viva. Ótimo dia a todos, servos de Deus, Gessé.